Olá pessoal, tudo bem? Bom, somos aqui do curso de licenciatura plena em Física, EAD, pela Unemate. Eu sou o professor Cristiano, professor de Física Geral Experimental 3, e nessa aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos: corrente elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, sentidos da corrente elétrica em um condutor, efeitos da corrente elétrica, potência em resistores e a resolução da questão de número 3 do livro da UEM. Bom, muito bem. Então, para começar com a nossa aula de hoje, vamos falar sobre corrente elétrica. Bom, então primeiro, a corrente elétrica, como está posto aí no slide, ela é um fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, toda vez que eu tiver um fluxo ordenado de cargas elétricas, eu vou ter o quê? Uma corrente elétrica. Lembrando que essa corrente elétrica vai ser representada pela letra I. Então, a letra I, da agora em diante, representa a grandeza física corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de cargas elétricas. Bom, essa corrente elétrica, para ela ir de um ponto para o outro, ela tem que passar por algum condutor, né? Então, nós temos aqui alguns tipos de condutores de corrente elétrica. Então, quais são os três tipos de condutores que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o condutor no estado sólido, o condutor no estado líquido e o condutor no estado gasoso. Quem que é o condutor no estado sólido? O condutor no estado sólido são os fios. Por exemplo, quando você tem lá um fio, então, um fio de cobre, né, ele é um condutor que está no estado sólido. O condutor no estado líquido, quem que é? É uma solução aquosa que você botou sal. Então, se você pegar água, por exemplo, e colocar sal na água, essa solução de água com sal é uma condutora de corrente elétrica que está no estado líquido. E, finalmente, os condutores no estado gasoso. Quem que são os condutores no estado gasoso? As lâmpadas fluorescentes têm lá no seu interior um gás que é um condutor, né, de corrente elétrica, é um gás ionizado, e aquele gás lá, né, como está posto, então é um condutor no estado gasoso. Quem são os elementos que conduzem a corrente elétrica em cada um desses condutores? Por exemplo, quando eu tenho um condutor no estado sólido, quem conduz a corrente elétrica são os elétrons. Então, o condutor no estado sólido são os elétrons. O condutor, quando está no estado líquido, quem conduz a corrente elétrica são os íons. E quando eu tenho um condutor no estado gasoso, quem conduz a corrente elétrica são os elétrons mais os íons. Ok? Bom, muito bem. Agora, quais são os sentidos que essa corrente elétrica tem nos condutores? Nós vamos perceber aqui que ela tem basicamente dois sentidos. O primeiro sentido é o que nós chamamos de sentido real. O que vem a ser esse sentido real? O sentido real é o sentido onde os condutores de carga estão se movimentando. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver aqui um gerador, né, no caso uma pilha, que está tendo uma corrente elétrica aqui, ó, e aqui em cima a gente tem um fio e o tamanho desse fio foi maximizado. Então, como é um fio que está no estado sólido, nós sabemos que quem vai conduzir a corrente elétrica ali são os elétrons. A gente percebe que dentro desse condutor aqui, ó, o que está acontecendo? Os elétrons estão se movimentando da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o sentido real da corrente elétrica. Então, o sentido real é o sentido onde os portadores de carga se movimentam. E nós temos também o outro sentido, que é o sentido convencional. Qual que é o sentido convencional? O sentido convencional é o mesmo sentido do campo elétrico e é o contrário do sentido real. Então, se o sentido real, por exemplo, estiver para a esquerda, o sentido convencional está para a direita. Ou seja, aqui nesse condutor, a parte esquerda está ligada no polo positivo, a parte da direita está ligada no polo negativo. Então, aqui dentro existem linhas de campo, e essas linhas de campo elétrico, nós vimos, ela sempre vai do positivo para o negativo. Então, o campo elétrico aqui dentro está orientado da esquerda para a direita. Então, esse é o sentido convencional. Nos exercícios, quando a gente estiver resolvendo, né, via de regra, a gente usa o sentido convencional. Então, ele sempre será, né, o oposto, o contrário do sentido real. Bom, muito bem. Quais são os efeitos que a corrente elétrica tem nesses condutores? A gente vai ver aqui que basicamente são 5 efeitos. O primeiro efeito que eu vou estar citando aqui é o efeito Joule. Bom, o que vem a ser esse efeito Joule? O efeito Joule ocorre quando parte da corrente elétrica que está passando pelo condutor é convertida em energia térmica, ou seja, é calor. Então, por exemplo, quando a gente tem lá o chuveiro elétrico, no interior do chuveiro elétrico você tem uma resistência
Qual que é a função dessa resistência? Transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Então, no chuveiro elétrico predomina esse efeito Joule, que é o efeito responsável pela conversão da energia elétrica em calor. Um outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico. O que vem a ser esse efeito fisiológico? O efeito fisiológico é quando um condutor é constituído do quê? De um tecido muscular. Então, toda vez que você tiver um tecido muscular percorrido por corrente elétrica, o que acontece? Esse tecido muscular vai sofrer o quê? Uma contração. Essa contração gera o que nós chamamos de choque. E esse choque é o quê? O efeito fisiológico. O próximo efeito é o efeito luminoso. O que vem a ser esse efeito luminoso? O efeito luminoso é quando parte da energia elétrica que passa pelo condutor é convertida em luz. Via de regra, ocorre quando este condutor se torna incandescente. É o que acontece, por exemplo, nas lâmpadas incandescentes. Nós temos nas lâmpadas incandescentes o quê? Um filamento que é feito de um material chamado tungstênio. Quando a corrente elétrica passa por esse tungstênio, parte dessa energia elétrica é convertida em luz. Isso aí é o que nós chamamos de efeito luminoso. Um outro efeito é o efeito magnético. O que vem a ser esse efeito magnético? O efeito magnético é quando nós temos um fio condutor e nas imediações desse fio condutor surge, ou seja, aparece ali um campo magnético. Então, toda vez que eu tiver uma carga elétrica em repouso, existe ao redor dela um campo elétrico. Quando ela está se movimentando, esse movimento vai fazer com que apareça ao redor dessa carga elétrica um campo magnético. Então, como a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas, é o movimento de carga elétrica, toda vez que eu tiver então um condutor percorrido por corrente elétrica, nas imediações desse condutor vai aparecer um campo magnético. Temos também o efeito químico. O que vem a ser esse efeito químico? O efeito químico ele é o que a gente chama aí no mercado como a galvanoplastia. O que é essa galvanoplastia? É quando eu pego um metal e revisto esse metal com outro metal. Então, via de regra é assim, você pega, por exemplo, um metal que tem facilidade em oxidar, ou seja, perder elétrons, pega um outro metal que tem facilidade em reduzir, ou seja, ganhar elétrons, coloca esses dois metais imersos em uma solução ácida e liga esses dois metais que você colocou dentro dessa solução ácida, o oxidante e o redutor, numa pilha ou numa bateria. O que vai acontecer? Aquele que sofre oxidação, ele vai sofrer uma decomposição e o outro que sofre redução vai ser revestido por esse metal que sofreu oxidação. Então, quando você compra, por exemplo, uma bijuteria que é banhada a ouro, o que aconteceu? Esse material que foi banhado a ouro, ele só foi banhado a ouro porque existiu aí esse efeito químico, que é o revestimento de um metal com outro metal. Ok? Então, esses aí são os efeitos da corrente elétrica. Muito bem, agora como que a gente faz para quantificar essa corrente elétrica, ou seja, para calcular a sua intensidade? Para a gente então calcular a intensidade da corrente elétrica, nós vamos usar essa equação aqui, ó. A corrente elétrica, que é representada pela letra I, é igual a quem? A quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, esta aqui é a equação que nós usamos para quantificar a corrente elétrica. Nessa equação aqui, a letra Q indica o quê? A quantidade de carga. Qual que é a unidade oficial de quantidade de carga? É Coulomb, que no SI vai ser representado pela letra C. Ok? Esse ΔT aqui representa o quê? O intervalo de tempo, que tem como unidade oficial o segundo. E a letra I representa a grandeza e intensidade de corrente elétrica, que tem como unidade oficial o ampere, que é representado pela letra E, letra A. Então, essa equação aqui é a equação que possibilita para a gente quantificar a corrente elétrica, ou seja, calcular a sua intensidade. Como que a gente sabe calcular essa quantidade de carga? Tudo isso vem através de um conceito que nós chamamos de carga elementar. Então, via de regra, carga elementar é uma quantidade de carga bem pequena. Esse nome que ela recebe de carga elementar é porque quando ela foi descoberta, acreditava-se que a carga elementar era a menor carga que existia na natureza, ou seja, a carga do elétron. Porém, com o passar do tempo, a gente descobriu que existem cargas menor que o elétron. Por exemplo, os quarkers.
Os quarks são formados de elétron. Cada elétron, né, pode ser a composição de quarks, que são chamados de up ou down. Mas, via de regra, a gente continua chamando ele de carga elementar pelo uso da palavra, porém não é mais a menor carga. Bom, qual que é a representação dessa carga elementar? Ela é representada pela letra E. Então, toda vez que a gente for falar da carga elementar, a gente vai indicar a carga elementar por esse Ezinho minúsculo. Agora, qual que é o valor da carga elementar? Bom, se nós estivermos tratando de um próton, essa carga elementar tem esse valor aqui, ó, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Porém, se a gente estiver falando de um elétron, a carga elementar tem o mesmo valor, porém com sinal negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga elementar pode ser positiva quando eu estiver falando do próton, ou pode ser negativa quando eu estiver falando do elétron. Ok, pessoal? Bom, agora como que a gente faz para calcular essa quantidade de carga que passa pelo fio? Bom, para calcular essa quantidade de carga, nós vamos usar essa equação aqui, ó, Q é igual a N vezes E. Quem que é quem nessa equação? Esse Q maiúsculo aqui representa o quê? A quantidade de carga, como a gente viu na equação anterior, dada em coulomb. Esse N aqui vai representar o quê? O número de elétrons que vai estar percorrendo o condutor. Então, para você saber a quantidade de carga que passa pelo condutor, você tem que saber, então, o número de elétrons. E esse E, obviamente, né, é o valor da carga de cada elétron. Então, se eu tiver, então, um elétron se movimentando, vai ser 1E. Ou seja, 1 vezes 1,6 vezes 10 vezes 19. Se eu tiver 2 elétrons, o N vale 2 e assim por diante. Então, essa equação aqui é a equação que nós usamos, né, para encontrar a quantidade de carga. Muito bem. Primeira lei de Ohm. Para que serve a lei de Ohm, gente? A lei de Ohm serve para calcular a resistência dos resistores. Então, nessa figura aqui, vocês podem ver um resistor. Então, via de regra, os resistores, eles têm aqui alguns anéisinhos, tá certo? Cada anelzinho desse aqui tem o valor de um algarismo, a gente tem uma tabelinha e você vai atribuindo aqui o número referente a cada uma dessas cores, no final você tem o valor da resistência. Mas para calcular essa resistência em vias práticas, a gente tem aqui, né, a equação da lei de Ohm. Bom, a primeira lei de Ohm ela serve para calcular a resistência do resistor quando eu tiver duas informações acerca desse resistor. Quando eu tiver a DDP, que é a diferença de potencial que está associada aos extremos, e quando eu souber a intensidade da corrente elétrica que passa por ele. Então, quando eu tiver a DDP e a corrente elétrica, a razão entre a DDP e a corrente elétrica vai ser o quê? A minha resistência. Então, nessa equação aqui, ó, esse R maiúsculo representa a resistência. Qual que é a unidade oficial de resistência? A unidade oficial de resistência é chamada de Ohm e é representada por essa letra grega aqui, ó, pela letra grega ômega minúsculo. Então, nessa equação, o R maiúsculo representa a resistência, esse U aqui representa a diferença de potencial, que tem como unidade oficial o volts, e a letra I representa o que? A intensidade da corrente elétrica, que na unidade oficial é dado por ampere e é representado pela letra A maiúscula. Então, essa equação aqui é a primeira lei de Ohm. Muito bem, gente. Quando a gente faz a plotagem gráfica usando lá a lei de Ohm, a gente tem o que? Via de regra, um gráfico que pode ser, na maioria das vezes, uma reta. Então, esse aqui é um gráfico que representa qual dispositivo elétrico? Um resistor. Então, quando você tiver um gráfico como esse aqui, ó, se você calcular a tangente da inclinação dessa reta, a tangente da inclinação dessa reta vai ser igual à resistência. Então, perceba, essa reta aqui, ó, ela tem uma inclinação aqui, ó, um ângulo que ela forma com relação ao eixo X. Se você calcular a tangente desse ângulo, quem que é a tangente desse ângulo? Ela é numericamente igual à resistência, que a tangente é o cateto oposto, ou seja, a DDP no caso aqui, pela corrente elétrica. Então, a tangente dessa figura aqui é igual a quem? A resistência. Ok? Bom, agora quais são os tipos de resistores que nós temos aqui? A gente pode ter basicamente dois tipos de resistor. Primeiro, um resistor que a gente chama de resistor ôhmico. O que vem a ser o resistor ôhmico? O resistor ôhmico é aquele que tem uma resistência constante. Então, quando a resistência não muda, quando você dá para o dispositivo um determinado potencial, e na medida que esse potencial vai aumentando proporcionalmente ao aumento da corrente elétrica, essa razão aqui é constante, a DDP pela corrente elétrica é constante, então a gente tem aqui um resistor ôhmico. Quando você faz a plotagem desse gráfico para o resistor ôhmico, a gente encontra o quê? Uma reta.
Então, toda vez que você tiver uma reta, o dispositivo em questão vai ser um resistor ôhmico, ou seja, um resistor de resistência constante. E também você pode ter aqui um resistor não ôhmico. O que é um resistor não ôhmico? Um resistor não ôhmico é aquele que possui resistência variável. Então, quando você faz a plotagem gráfica da DDP em função da corrente elétrica, a gente vai encontrar aqui uma curva. Essa curva indica, então, que o dispositivo em questão é um resistor não ôhmico, ou seja, um resistor de resistência variável. Muito bem. Temos também a segunda lei de Ohm, que também serve para calcular a resistência do resistor. Porém, a segunda lei de Ohm, ela serve para calcular a resistência do resistor em função de outras grandezas, que são quem? A resistividade do material, o comprimento do material e a área de secção transversal, ou seja, a bitola. Então, essa equação aqui, ó, R é igual a ρ vezes L sobre A, é a segunda lei de Ohm. Quem que é quem aqui? Ó? Esse R maiúsculo representa a resistência do dispositivo, que é dada em ohms, né? Indicado pela letra grega ômega minúsculo. Esse ρ, essa letra grega ρ aqui, ó, indica o que? A resistividade do material. Então, cada material tem uma resistividade diferente. O que vem a ser essa resistividade? A resistividade é a grandeza que mede a dificuldade dos condutores, no caso dos elétrons, passarem pelo dispositivo. Então, quanto maior for essa resistividade, menos condutor é o dispositivo, né? Esse L que aparece na equação representa o comprimento do condutor, que é dado em metros, e a letra A representa a área de secção transversal, ou a bitola do fio. Então, aqui a gente fez um corte aqui, ó, de um condutor, no caso um fio, que tem o formato de um cilindro. Quem que seria o comprimento? O comprimento é essa medida de uma extremidade à outra. E quem que é o diâmetro? O diâmetro é isso aqui, né? Então, se você medir essa área aqui, ó, essa área aqui é a bitola dele. Então, o L é o comprimento e o A é a área. Esse ρ aqui, ó, depende do material. Então, se vocês olharem no material da UEM, vocês vão encontrar aí uma tabelinha que é o valor da resistividade de cada material. Cada material pode ter, então, uma resistividade diferente. Ok, pessoal? Então, essa aqui, né, é a equação da segunda lei de Ohm. Muito bem. Nós também devemos aprender a calcular a potência do resistor. Mas o que é potência? A potência, pessoal, é a grandeza que mede a energia que vai ser dissipada por unidade de tempo. Então, a equação mais clássica para calcular a potência, que vocês veem lá na Física 1, é essa aqui. Potência é igual a energia sobre o tempo. Então, essa letra P aqui é a potência, que é dada em watts, a unidade oficial. A letra E é a energia, que é dada em joule. E o ΔT é o intervalo de tempo, que é dado em segundos. Okay? Porém, aqui na física, nós temos, na eletricidade, na física 3, nós temos outras equações para calcular a potência em função das grandezas que você tem aqui na eletricidade. Então, a primeira equação que nós vamos usar aqui para calcular a potência é essa aqui, ó, π. Potência é igual a I vezes U. Esse P aqui representa a potência, que é dada em watts. A letra I é a corrente elétrica, que é dada em ampere. E a letra U é a diferença de potencial, que é dada em volts. Então, a gente tem essa primeira equação aqui, ó, P igual a I vezes U. Eu vou mostrar para vocês as outras duas e eu queria que vocês fizessem a dedução. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui a primeira lei de Ohm e vão isolar na primeira lei de Ohm, primeiro, a corrente elétrica I. Aí vocês colocam aqui, vão aparecer uma equação. Depois vocês pegam isso aqui, isola lá na primeira lei de Ohm a letra U, que é DDP, e substitui aqui. Vai aparecer para vocês essas outras duas equações aqui, ó. Isolando lá a letra U, vai aparecer essa equação aqui, ó. Potência é igual a RI ao quadrado. Então, esse P aqui representa o quê? O P representa a potência, que é dada em watts. O R, a resistência, que é dada em ohms. E o I, a intensidade da corrente elétrica. Se você fizer a substituição lá mais uma vez pela primeira lei de Ohm, vai aparecer para nós essa outra equação aqui que também serve para calcular a potência. Porém, agora em função da DDP e da resistência. O P é a potência, que é dada em watts, né? O R é a resistência, que é dada em ohms. E a letra U representa a DDP, que é dada em volts. Então, você tem três equações para encontrar a potência. Aquela primeira, π, que é em função da corrente elétrica da DDP. Essa segunda aqui, ó, Pri, que é em função da resistência da corrente elétrica. E essa terceira aqui, por, que é em função da DDP e da resistência.
As três equações são equivalentes, porém cada uma delas depende de grandezas que você pode ter ou não no seu exercício. Ok? Bom, agora vem o terceiro exercício que vocês encontram lá no material daí. Bom, esse exercício aqui ele fala o seguinte, ó, um fio condutor tem um diâmetro de 2 milímetros, um comprimento de 5 metros e uma resistência de 124,2 miliohms. Qual a resistividade do material? Compare o valor da resistividade com a tabela 2 e indique qual que é o material. Muito bem, pessoal. Vamos então tirar os dados aqui. Ó. Então, quanto que vale, segundo ele, o diâmetro desse fio? Então, está aqui, o diâmetro do fio vale 2 milímetros. Quanto que é 2 milímetros? Você substitui aqui o mili por 10 a menos 3, porque a subunidade mili vale 10 a menos 3, então quer dizer que o diâmetro dele sendo 2 milímetros, isso aqui vale quantos metros? 2 vezes 10 a menos 3 metros. Como eu tenho o diâmetro, tem como eu descobrir o raio. Como é que eu faço para descobrir o raio? O raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser esse diâmetro dividido por 2. Dividindo, então, 2 vezes 10 a menos 3 por 2, está aqui o raio. Ó. Então, o raio desse condutor é 1 vezes 10 a menos 3 metros. A resistência do fio, ele deu, é 124,2 miliohms. Convertendo aqui para a unidade oficial, eu também substituo, tá? O mili, está aqui, ó, miliohms, o mili é 10 a menos 3, então onde tem mili eu coloquei 10 a menos 3, ficou para mim aqui a resistência na unidade oficial. Então o que ele quer saber? Ele quer saber a resistividade. Qual que é a letra grega que indica resistividade? É essa aqui, ó, Rho. Então vamos procurar a resistividade. Bom, para calcular a resistividade, então, eu vou ter que saber a área desse condutor. Como a secção transversal do fio é igual a uma circunferência, a um círculo, como que eu faço para calcular a área do círculo? Πr ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, π vezes o raio. Quanto é que vale o raio? Não é 1 vezes 10 a menos 3? Se você pegar, então, 1 vezes 10 a menos 3 e elevar ao quadrado, quanto é que vale 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado? 10 a menos 6. Então, essa aqui é a área de secção transversal. Π vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Tá bom, gente? Ficou faltando aqui o metro quadrado. Desculpa, aí vocês substituem, então. Então, é π vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Essa aqui é a área. Bom, para calcular, então, a resistividade, que é o objetivo do exercício, a gente vai usar o quê? A segunda lei de Ohm. Está aqui a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Como eu quero descobrir o Rho, eu vou isolar o Rho. Então, se você pegar essa equação e isolar o Rho, a área está dividindo, passa para cá multiplicando. Está aqui, ó, resistência vezes a área. E o comprimento está multiplicando, passa para lá dividindo. Basta agora eu pegar os dados e substituir. Então, a resistência eu tenho, está aqui o valor dela. A área de secção transversal eu tenho, está aqui o valor. O comprimento do condutor eu também tenho. Está aqui, ó, o comprimento do condutor é 5 metros. Ok? Ele deu aqui, ó, L igual a 5 metros. Muito bem. Fazendo a substituição aqui, ó, vai ficar aqui, ó, a resistência. Aqui o valor da resistência nós calculamos aqui, ó, na unidade oficial. Eu fiz questão de colocar até aqui a unidade, para vocês verem qual vai ser o final aqui a unidade da resistividade, tá bom? Então, a resistência é 124,2 vezes 10 a menos 3 ohms, eu coloquei. Vezes a área, está aqui a área, nós calculamos, ó, π vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Essa aqui é a área, tá? Dividido pelo comprimento do fio. Qual que é o comprimento do fio? 5 metros. Está aqui, ó, eu não tirei, mas está aqui no enunciado, ó, L igual a 5 metros. Bom, então o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar aqui, ó, o 124,2 vezes π. O π quanto é que vale? O π vale 3,14 aproximadamente. Então pega a calculadora, multiplica aí, ó, 3,14 vezes 124,2. Ó, esse metro quadrado que está em cima, você vai cancelar com o metro que está embaixo. Se você cortar 1 metro em cima e 1 metro embaixo, o que vai ficar aqui em cima? Aqui em cima vai ficar de unidade metro vezes ohm. Então percebam, ó, o produto 124,2 vezes 3,14 dividido por 5 dá isso aqui, gente, ó, 77,9. Aqui eu tenho 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Qual que é a regra? Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 3 com menos 6, menos 9. A unidade que sobrou para nós é essa aqui, ó, ohm vezes metro. Muito bem, ó, então a resistividade do material é isso aqui. Ó. Essa vírgula estava aqui, eu levei ela uma casa para trás. Então ficou 7,79.
7,79 é aproximadamente 7,8. Como eu levei a vírgula uma casa para trás, eu vou debitar a unidade aqui. Ó. Então, menos 9 vai se transformar em menos 8. Então, este aqui, pessoal, é o valor da resistividade do fio. Então, está aqui, ó, logo, a resistividade do fio vale quanto? 7,8 vezes 10 a menos 8 vezes ohm vezes metro. Então, isso aqui é a resistividade. Como ele quer saber qual que é o material, vocês, por gentileza, voltam lá no livro e olham na tabelinha lá que você tem uma relação de material com a resistividade. E vocês vão perceber que o material que tem essa resistividade aqui é o níquel. Então, nessa questão aqui, ó, este aqui é o valor da resistividade e esse condutor aqui é feito de quê? De níquel. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Ok, pessoal. Até mais.